Salve galera, Marcos Kennedy aqui, né? Como prometido, trazendo vídeo pra vocês sobre Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi, né? Que estreou ano passado. O ano passado eu tinha feito um vídeo, né, sobre a minha reação, né? Sobre o que eu achei do filme. E tá lá, sem spoiler, quem quiser pode ir lá se tiver saber minha opinião sincera, porque não tem como falar desse filme sem soltar nenhum spoiler, por isso que eu fiz aquele vídeo lá, sem spoiler, para vocês assistirem e saberem a minha opinião. Nesse aqui eu vou discutir uma coisa diferente, vou falar um pouco do filme, dos problemas que esse filme gerou, digamos assim, e aí, querendo ou não, vou ter que dar uma spoilada aí em algumas coisas, então esse vídeo aqui vai ter spoiler sim, claro que nada muito drástico, mas se você não assistiu e não quer até estragar a sua experiência, vai lá, assiste e tal, depois vem aqui, assiste, vê minha opinião, vê o que vocês acham, né, o que vocês pensam também a respeito do filme. Antes de mais nada, né, o Star Wars Episódio 8, né, foi dirigido dessa vez por Rian Johnson, né, você não tinha o J.J. Abrams na direção, né, se eu não me engano agora o J.J. Abrams ele volta, né, no episódio 9, então foi o Rian Johnson que dirigiu, né, esse oitavo episódio, né, dessa mitologia, dessa saga Star Wars, que começou lá nos meados dos anos 70, né, se não me engano 78. Bom, o episódio 8 foi um filme que dividiu opiniões, né? Dividiu pessoas, dividiu amizades e assim por diante. Algumas questões são muito infantis, são muito, né, banais, outras, às vezes de pessoas que infelizmente não conhecem a série no seu total, né? Começaram a assistir agora os filmes a partir do episódio 7, né? Que foi o último que tinha saído até então, né? Os outros são, né? Você tem lá a trilogia original, digamos assim, né, mais antiga, depois você tem a trilogia que é o início de tudo, que é um pouco mais recente, começou ali já nos anos 2000. Então, muitos querendo ou não, né, pessoas mais jovens e tal, acabam conhecendo mais Star Wars a partir do episódio 7, depois foram atrás, depois foram procurar entender um pouco dessa mitologia, assim por diante. Né, outros também conhecem de desenhos, de animações, né, o próprio Star Wars Rebels, o Clone Wars, assim por diante, que também, né, tem a sua parte inserida ali digamos, na mitologia Star Wars, mas também tem suas particularidades, algumas coisas nem são cânones, digamos assim, nem são parte do que a própria saga diz, e assim por diante. Bom, primeiro de tudo, vamos deixar a coisa clara, gente. Vocês gostarem de um filme ou não gostar, isso não te faz melhor ou pior. O que a gente viu aí, né, depois aí do filme aí Star Wars Episódio 8, é que muitas pessoas saíram revoltadas, putas da vida, né, por alguns pontos que eu já vou falar aqui, quais deles, né, eu acho que gerou mais revolta. E aqueles que gostaram foram alvos de ameaças, alvos de piadas, alvos de uma série de coisas que não tinha sentido. Né? Vamos deixar a coisa clara, não gostar ou gostar não te faz melhor ou pior, ao contrário. Né? Cada um tem a sua percepção da obra, cada um tem a sua maneira de enxergar a obra na sua totalidade. Né? Então assim, às vezes eu gostei de uma coisa que o outro não gostou, mas isso não desmerece ou favorece o filme, nem assim por diante. Como eu digo, né, a partir do momento que você vai lá e assiste, você vai ter sua própria experiência. Se sua experiência foi boa, legal, bacana. Se ela foi negativa, legal, bacana ter sido respeitado do mesmo jeito. Mas algumas coisas passam do limite, né? Você acaba percebendo que muitos, eles não querem discutir os pontos fracos, os pontos positivos, digamos assim, né? Ou os pontos, né, de discussão ali. Eles querem não, falar pra você, o filme é ruim, acabou, a minha opinião que importa e assim por diante. Eu acho que é por aí que as coisas caminham, né? Por aí que as coisas andam. Então, uma das coisas que nesse filme a gente teve, foi, né, esse divisor foi o quê? Muitos apontaram que o filme não tinha nada a ver, que o filme não estava respeitando a mitologia Star Wars, blá, 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 aquele monte de coisa. Né? Apontando uma série de erros, né, supostamente erros, né, do Rian Johnson, assim por diante, do qual eu discordo. Né? Um dos pontos assim, das maiores críticas, diga de passagem, né, dentro do filme foi, por exemplo, Luke Skywalker, né? Pra quem assistiu o filme sabe que o Luke Skywalker tá lá isolado lá na ilha, agora não recordo o nome, tá lá isolado numa ilha e tal, porque ele falhou lá com o Kylo Ren, né, de treinar uma nova leva de Jedi assim por diante, ele falhou e tal, mostra, né, o desfecho, né, do que aconteceu realmente entre os dois. Na verdade mostra 3 versões de um mesmo fato do que aconteceu entre os dois. E a partir daí ele resolveu falar, quer saber, mano, tô fora, não tenho nada a ver com isso, e se exilou para entender melhor a força, para entender, na verdade, se entender como mestre Jedi e assim por diante. Lembrando que o Luke, né, com o passar do tempo, ele ficou sumido todo esse tempo, desde o episódio 6, né, diga de passagem, aí, muitos anos aí. E todo mundo procura, quando acharam o cara tava lá isolado, não queria saber de mais nada. Aí muita gente falou, não, como assim? Um Jedi não foge à luta, um Jedi não sempre vai estar lá para defender isso, aquilo. Não, gente, não é bem por aí. Se a gente for observar, a maioria, né, dos grandes Jedi, de passagem, nós conhecemos no seu exílio. Né? Por exemplo, a gente pega o Yoda, estava exilado. A gente pega o Obi-Wan, estava exilado, tudo bem, né? Muitos podem falar, mas o Obi-Wan é porque estava vigiando lá, esperando o Luke crescer. Beleza, mas também estava exilado, uma guerra estava rolando, né? Ou os Sith estavam lá soltos e tudo, né? Ele poderia estar lá agindo de alguma maneira e tal, mas não, estava lá, né, em Tatooine, lá e tal, não sei o quê.
Então assim, a gente viu diversos mestres Jedi que tiveram seu exílio, digamos assim, diga de passagem, né? Tiveram momentos que eles falaram assim, não, vou dar um tempo aqui, eu vou querer entender mais ou menos os caminhos que eu devo seguir, os caminhos que deve ser, né, sei lá, as respostas que eu devo procurar para minhas perguntas, assim por diante. O Luke, né, depois da tragédia que aconteceu em treinar essa nova legião de Jedi e tudo mais, não deu certo, ao contrário, ele acabou criando um mal muito maior, né, já que o Kylo Ren também já tinha um lado, né, o lado negro da força ali aflorado e tal, algo que assustou muito o Luke Skywalker. Então ele viu que ele falhou, ele não conseguiu controlar aquilo, lembrando que o Luke Skywalker também já teve contato com essa força, né, o lado negro da força, ele também sempre foi um negócio que para ele sempre foi um problema, ele sempre teve medo dessa questão da força, assim, por diante do lado negro, assim, né, e tudo mais. E aí, para falar isso, aí muitos falaram assim, ó, mas ele não podia ter feito isso, ele tinha que ter ido lá, lutado, deixou a Leia sozinha, não sei o que. Não, galera, aquilo foi a escolha que ele teve naquele momento. Ele realmente estava, digamos assim, desistindo de tudo aquilo. Não é à toa que fez ele começar a refletir sobre a própria condição, a própria questão de ser Jedi. Né? O que é ser um Jedi, o que é a força, né? O que realmente é ser um Cavaleiro Jedi e atuar como um Cavaleiro Jedi, né? E assim por diante. Então, o Luke ele foi pro exílio não só para se esconder, como muitos falam, mas também para autoconhecimento, né? Para entender o seu lado. Por isso que você vê o tempo todo ele falando lá para Rey, né? Que os Jedi têm que acabar, porque os Jedi estavam sendo um extremo de uma coisa que não precisava, assim por diante. Aí tem toda aquela discussão, né? Se você tem o bem, você tem o mal, então o lado negro e a força, né? Os Siths e os Jedi são extremos de uma mesma questão, né? Que você tem que procurar, na verdade, o equilíbrio, né? Eu acho que a mensagem do Luke é muito forte nesse ponto, quando ele vai conversar com a Rey sobre o equilíbrio, né? Você tem que ter o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É conhecer que existem os dois lados, que esses dois lados eles não precisam, digamos assim, se autodestruir. Que dá sim para coexistir, né, dentro dessa loucura, né, desse negócio que é o bem e o mal, sem criar grandes situações ou grandes guerras através disso, né? O Luke ele cresceu vendo o que? As guerras de um oposto com o outro. A Rey, por exemplo, ela conheceu também esse oposto lá com a Kylo Ren e tal, só que a Rey ela não conhece ainda todo aquele histórico, toda aquela bagagem que o Luke tinha. Então ele, atrás desses conhecimentos, atrás desses, né, nesse exílio que ele se encontrou, ele percebeu que lutar não vai levar lugar nenhum. Ao contrário, vai continuar existindo essa luta eterna do bem contra o mal, que é uma coisa, né, engraçada, né? No Star Wars você sempre teve essa coisa do bem contra o mal. Quando o Luke vem com essa nova ideia ou com essa visão de que não, as coisas não tem que ser só bem contra o mal, mas sim que tem que haver o equilíbrio, aí todo mundo falou, ah, mas como assim? Ele tinha que ir lá e lutar, sacar seus sabres de luz, enfrentar o exército inteiro. Cara, ele mesmo fala que ele não pode enfrentar um exército, enfrentar todo um império para poder defender a força e assim por diante. Ao contrário, ele não via mais nele condições de lutar. Ao contrário, até após o fracasso dele como mestre, ele viu que já era, que o tempo dele tinha acabado. Mas o que tinha ficado dele, que eram suas histórias, que eram seus contos, né, aquilo que ele fala, né, ele se tornou uma lenda. Isso sim era algo que mantinha as pessoas esperançosas, né? Que é uma coisa muito interessante. Porque quando saíram as imagens do episódio 8, por exemplo, tal, que a gente teve lá aqueles trailers maravilhosos, que ele entregavam muita coisa e tal, mas essa linha de diálogo já estava meio que entregue, né? Ah, o Jedi tem que acabar, o Rey que você tá vendo, equilíbrio, esse tipo de coisa. Os caras vão trazer um episódio 5 repaginado, né? Agora com com a nova roupagem, né? Digamos assim, o meu maior medo no episódio 8 era esse, que se fosse mais um episódio 5, que pra mim um dos maiores filmes de Star Wars é o episódio 5, né, Império Contra-Ataque, e eu tava com muito medo que isso acontecesse, de que o episódio 8 fosse apenas mais um episódio 5, só que lógico, com uma nova roupagem, com uma nova trama, e assim por diante, né, colocando novos elementos ali na trama. Ainda bem não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o quê? Um enredo audacioso, né, que desafiou, que pegou todo mundo de surpresa, né, quem foi lá, né, pensando numa coisa, saiu, né, pensando outra. Tudo que você imaginava durante o filme não acontecia. Uma coisa interessante, né? Porque geralmente a gente antecipa algumas coisas, fala assim, vai acontecer tudo. Não, o filme o tempo todo ele te prega surpresa, ele te prega, ele te chama atenção, né, dentro da sua narrativa assim por diante. Claro, há uns pontos falhos e tudo mais, como por exemplo, você tem aquela, sei lá, aquela side mission, né, digamos assim, ou aquela historinha lá do fim, com a menina que eu esqueci o nome, que eles vão tentar procurar uma ajuda e tudo mais. Se você for olhar dentro da história, não tinha muito sentido, até porque o desfecho dela, o que eles fizeram, não mudaram em nada, então não ia alterar a história em nada. Mas, ao mesmo tempo, você teve todo uma história voltada em quê? Em fracassos, em derrotas, mas que esses fracassos e derrotas não querem dizer necessariamente o fim. Ao contrário, pode ser um recomeço, né? Pode ser a fagulha
que continua acesa lá, mas que a partir dali vai se tornar, né, novamente, né, um fogo ardente, assim por diante. O que deixa claro no filme, né, quando o Luke faz lá o seu sacrifício, assim por diante, e deixando para as próximas gerações, digamos, a responsabilidade, meio que passando o bastão para a galera, falando assim, ó, agora é com vocês, a minha parte eu já fiz, eu fiz o que eu podia ter feito. Cara, isso foi genial, isso eu não esperava desse filme principalmente, ao contrário, né, esperaria no 9, ou sei lá, nem esperaria algo do gênero. De novo, o Rian Johnson, ele pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que essa foi o grande ponto desse filme, né? Esse filme ele não é simplesmente uma continuação do episódio 7, que vai fechar mais uma trama, ou que vai trazer novas questões a ser debatidas, mas sim, ele trouxe algo novo, algo que eu saí e falei assim, caraca, velho, eu não imaginaria que o filme, né, seguiria esse caminho, que ele faria essas coisas. E quando eu saí, cara, eu saí contente, eu saí assim, né, feliz de ter visto esse filme e como ele foi feito, né? Agora a gente vai ver agora o episódio 9, né, que vai sair, aí J.J. Abrams agora volta, né, para a direção, né, pode alterar algumas coisas, mudar outras, mas eu acredito que o fio condutor ali já está traçado, né, ele já foi criado, então não há muita coisa que se fazer. Muitos ficaram reclamando da falta de explicação da origem do Snoke, lá do mestre e tal, do Kylo Ren, mas que na verdade assim, né, muitas coisas dizem que, né, dizem não, na verdade se você vai encontrar nos livros, né, nas publicações fora do universo do cinema, né, de Star Wars, né. É chato, é ruim pro cara que só assiste cinema, mas vale a pena conferir esse material aí nos livros e tal, que conta bastante sobre Snoke, né. E bom, pra finalizar, né, pra também não ficar um vídeo muito longo, né, de alguém falando, né, de um filme que gostou, gente, o filme ele é bom sim, ele tem as suas particularidades, ele tem as suas, digamos assim, as suas qualidades, tem seus defeitos também, tem muita coisa que é desnecessária dentro da trama, ou que na verdade, se tivesse ou não tivesse, não faria muito sentido. É um filme longo, né, pode incomodar muitos, só que assim, ele flui de uma maneira bacana, só que ele flui de uma maneira assim, que todo momento ele vai te surpreender, todo momento ele vai jogar coisas que você não esperava, coisas que você não imaginava, e isso vai criando, né, uma série de coisas assim, você fala, caramba, e agora, pra onde vai, pra onde chega, o que vai acontecer, né? Mas assim, ao mesmo tempo é um filme que vale a pena assim ver, é um filme que eu acho que veio a somar, ele não veio pra ser o pior, nem nada, ao contrário, eu acho que ele tá ali nas listas, né, dos melhores, né? Vamos esperar sair episódio 9, né, pra gente poder queimar a língua. Mas foi um filme que vale a pena sim ir ao cinema, assistir, conferir, né? Aproveitando que ele ainda tá no cinema, corre lá, assiste. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido o ponto de vista. E novamente, é a minha opinião como fã e como alguém que está trazendo, né, uma visão do que tirou do filme. Então, essa briguinha de que quem gostou é burro, não entende Star Wars, ou quem não gostou que é espertão, porque ele sabe, manja tudo. Não. Entenda o seguinte, não sou eu, né, ninguém que vai dizer o que é bom, o que é ruim. Você tem que ir lá experimentar aquilo e tirar suas próprias conclusões. Espero que vocês tenham, né, gostado de tudo. Então, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever se não for inscrito. E é isso. Até a próxima. E outros vídeos vão estar saindo aí durante o dia, né, durante aí as semanas aí. Então, aguardem e fui. Feliz 2018 para todo mundo. Valeu!